Me ligou. Certinho. Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42. Quando estava pensando nesse dia de hoje, e me veio à mente um local onde nós estivéssemos e que o nosso ser tivesse completamente satisfeito, provido de tudo quanto nós necessitamos. E aí, recordei de uma canção que diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E lembrei também desse texto que nós vamos ler aqui, que fala de Marta e de Maria. Versículo 38 diz: Ora, quando iam no caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Somente até aqui, que o Senhor nos dê entendimento do que nós temos lido e que havemos de meditar nesta noite. Amém. Olhando para esse texto aqui, então, nós identificamos essas duas mulheres, Marta e Maria, irmãs, e a presença do Senhor naquele lar. E dois comportamentos que são notáveis aqui, que são descritos aqui, que chamam a nossa atenção. Nós, no nosso dia a dia, no círculo da nossa amizade, ou nós visitamos ou nós recebemos visitas. E é claro que existe a necessidade de organizar para receber bem as visitas. Mas, se no momento que a visita está em casa, se a gente continuar trabalhando da mesma forma, mesmo que tenha todo o suprimento ali, não é muito legal. E foi o que realmente Marta se preocupou. Legítima a preocupação dela em servir bem o hóspede, o convidado, o Senhor Jesus. Legítima coisa essa situação dela de procurar agradar. Agora é interessante nós notarmos que quando o Senhor, conversando com aquela mulher samaritana, ele diz que chegaria um momento em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em verdade. São esses que o Pai os procura. Então, quando o nosso contato com Deus, com o Senhor, a princípio, nós encontramos Deus buscando quem trabalha,
Não, ele procura adoradores. A princípio, o Senhor está à busca de adoradores. Por quê? Traduzindo aí, a linguagem bem entendida por todos, né? Deus não precisa de nós. Mas Ele quer adoradores. Então, Ele quer adoradores. Então, é certo que uma vez depois eu posso me tornar um servo. E devo até, né? Mas a princípio Ele quer adoradores. E então nós encontramos aqui, e nós podemos pensar na antiguidade aí, né? Eu penso, né, na antiguidade, né? Outras pessoas mais jovens aí, Lindomar já baixou a cabeça, falou que não lembra disso, porque já passou a memória também, né? Não é porque é novo. Mas de sentarmos com pessoas experientes, aliás, né, a pessoa experiente sentava e geralmente as crianças sentavam no chão ali na frente. Não sei se faltava banco, o que é, mas sentar ali. E foi justamente isso que Maria fez naquele momento. Ela sentou ali e realmente dava para aquela mulher estar ali, ouvindo, olhando para o Senhor, contemplando a sabedoria, contemplando a mansidão daquele homem. Então ali ela estava aproveitando o máximo daquilo que o Senhor tinha. Mas Marta, ela não estava com esse pensamento. Na mente dela, ela queria servir. Agora lembra também, no outro momento, que o Senhor fala assim, que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas servir e dar a vida. Então aqui, ele está complementando aquilo que nós já entendemos, que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Mas Marta, ela estava preocupada, ela estava, em outra versão diz que ela estava afatigada, com tantas coisas que ela queria servir ao Senhor, que ela não via a beleza no Senhor e nem via a sabedoria que Ele estava apresentando naquele momento. Aí, o que é que nós entendemos? Qual lugar que nós podemos dizer que é o melhor lugar do mundo? Sei que muitos aí pensaram, tantos lugares bonitos que tem. Sei lá, alguém pensa, conhece o Rio de Janeiro, fala, nossa, lá é ótimo, lá é um... Beleza, vamos esquecer que tem bala, coisa perdida lá assim, mas vamos pensar só na coisa boa, só na beleza mesmo. Então, isso, perdeu, não tem violência, não tem nada, só vislumbrar ali a beleza. Mas acontece que, de repente, eu esteja doente. E pode ser uma gripezinha de nada, um mal-estar. Aquele lugar ali, ele deixa de ser o melhor lugar. Pode que para outro esteja muito bom, mas para mim, doente, não vai estar bom. Ou, de repente, né,
eu esteja ali, não estou nem com um realzinho no bolso, estou faminto, também não vou ver beleza alguma. Então, qual que é o melhor local do mundo? Para cada um de nós pensarmos. O melhor local é onde eu posso ter gozo sem medida, livre de doença, livre de culpa, livre de qualquer coisa que me tire a paz. Esse é o melhor lugar do mundo. E onde que nós podemos encontrar isso? Na presença do Senhor. E foi o que aconteceu em vários lugares aqui. O pai tinha perdido uma filha. E aquele pai, Jairo, ele era uma pessoa bem de vida. Mas naquele momento ali, deixou de ser algo bom na sua vida. Por quê? Porque ele perdeu a pessoa que ele mais amava, a sua filha. E aí ele encontra com o Senhor Jesus, e o Senhor ressuscita aquela filha. Então o Senhor devolve aquela alegria para aquele homem. No passado nós encontramos também, não a pessoa do Senhor Jesus em carne, mas em figura, Naamã. Naamã, aquele homem todo poderoso, chefe de um grande exército, mas ele também não estava vivendo no melhor lugar do mundo. Por quê? Porque ele tinha uma enfermidade no seu corpo. Então, o que acontece? Quando ele vai ali em Israel, que o profeta fala para ele, olha, você vai e mergulha ali no Jordão, e aquele homem vai, mesmo contrariado, vai, mas ele restabelece a sua saúde. Tornou-se o melhor lugar do mundo. E eu acredito que Maria também, naquele momento que ela estava ali, ela não estava preocupada com mais nada. Até mesmo com a irmã que estava servindo. Que olha a diferença. A irmã que estava servindo, ela preocupou com a que não estava. Mas ela que não estava servindo, mas que estava olhando para o importante, ela não viu, ela não teve tempo para olhar o outro. E isso nós temos que tomar como base na nossa existência. Um dia o próprio Senhor mesmo falou para os discípulos, quando ele disse lá que eles não vão morrer, e aí eles entenderam que o Senhor tinha falado que alguém dos discípulos não morreria, e perguntou para ele, e o que ele disse? O que você tem com isso? Foi com isso que ele disse, né? Claro que com fineza, mas você não tem nada a ver com isso. Você deve me seguir. Não preocupa com o outro. E Marta, ela estava fazendo as suas tarefas, mas tinha tempo para ela observar o comportamento de Maria. Enquanto Maria estava olhando, como a Bíblia mesmo diz, olhando para o autor e consumador da fé. E diz que, alguém estudando aí, diz que o pecado está relacionado ao erro do alvo. É isso? Errar o alvo é pecado.
Aí, muitas vezes nós nos achamos com o alvo ali, tentando acertar ali, porém olhando para cá. Então, é bem provável que nós não vamos acertar o alvo. Então, nós temos que olhar para o alvo. E quando nós olhamos para o alvo, não tem como a gente estar prestando muita atenção o que está próximo de nós. Então, Marta, ela estava preocupada com o serviço, mas ela não estava preocupado com aquilo que remete para a eternidade. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, entre aqueles dois malfeitores, um resmungando, maldizendo, e o outro repreende aquele colega dele e diz: olha, você estando na mesma condição de cada um de nós aqui, que todos nós vamos morrer, não tem outra escapatória, nem assim você teme a Deus? Falou: olha, nós pelos nossos feitos, nós merecemos isso aqui. Falou: mas esse daqui, ele não fez nada. Ele olha para o Senhor Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, naquele momento ali, aquele homem olha para o Senhor Jesus e ele percebe que mesmo naquele momento ali, o momento que estava totalmente perdido para ele, mas mesmo naquele momento, ele sentiu que ele poderia confiar naquele homem. Ele podia fazer um pedido e ele seria atendido por aquele homem, mesmo naquela condição que ele estava ali, porque ele tinha convicção que ele morreria naquele dia. Mas ele sabia que aquele homem poderia mudar o seu destino. De repente ele não sabia que seria de imediato, porque a resposta do Senhor foi imediatamente dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora, nota bem essa questão, a presença do Senhor na vida daquele malfeitor remete ele para a vida eterna, a segurança. E sabendo que na vida eterna o Senhor estava ali presente. Ele sabia de um reino e ele diz: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra quando o Senhor, ele conversando com os seus discípulos, e ele pôde dizer, em João 6, nós encontramos: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se fosse diferente, eu teria dito. E ele diz: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, ele está dizendo: vocês que quiseram a minha presença com vocês, vocês me terão presente também na eternidade. Então ele faz promessa de estar ali na eternidade. E é muito simples nós entendermos a questão de ser salvo ou estar perdido.
como nós já tentamos ilustrar aqui, e dizer que lembrei de um fato aqui, de algum psicólogo que fica nos hospitais e ele conversa com as pessoas em estágio terminal. E conversando com essas pessoas, eles chegaram num consenso que nos últimos momentos da vida dessas pessoas, em nenhum episódio encontrou alguém dizendo assim, olha, como que você está se sentindo agora? A pessoa dizer, olha, eu vou morrer e eu estou muito triste porque eu nunca andei de Ferrari. Ou estou muito triste porque eu não conheço o Rio de Janeiro. Mas escuta a pessoa dizer assim, olha, eu perdi algumas oportunidades, deixei de abraçar meu pai, deixei de... Então, são esse tipo de coisa que as pessoas sentem quando elas estão partindo dessa vida. Então, pensarmos na nossa salvação é pensar na eternidade, onde o Senhor está. Então, pensar na eternidade, onde o Senhor está. E onde Ele esteve, se tinha morte, havia ressurreição. Se tinha doença, havia também a cura imediata. Se tinha fome, Ele alimentava. Se tinha desespero, havia esperança, que o Senhor trazia segurança. Naquela embarcação, quando o mar se enfureceu e batia sobre aquele barco, e os seus discípulos correram, admiraram que ele estava dormindo e, não se te dá que nós estamos perecendo, e o Senhor está aí, e o Senhor vai. E ele fala com o mar, acalma, aquieta-te. E o que diz a palavra de Deus? Que houve bonança, houve tranquilidade. Então, pensar na minha eternidade, eu tenho que pensar na presença do Senhor comigo. De pensar que eu me incluo no que ele diz, na casa de meu pai tem muitas moradas, e onde eu estiver, eu quero que você também esteja lá. Então deve ser esse o desejo de estar lá. Agora, e pensando do lado negativo e real que existe, é viver na perdição. E o que é viver na perdição? Se é que pode chamar de vida, né? Mas estar ali na perdição é estar completamente longe do Senhor Jesus. Então, estar longe do Senhor Jesus é o quê? É morte, porque não tem como conciliar, porque Ele é vida. Então, longe do Senhor Jesus é morte, é dor, é tristeza, é pranto. E o salmista pôde dizer que um dia, na casa do Senhor, ele não trocaria por 1000 dias fora. Então, ele tinha convicção de que a presença do Senhor torna para nós o melhor lugar para se viver. Então, Marta e Maria, elas estavam
vivendo ali no mesmo ambiente, mas com finalidades diferentes. Uma estava ali ouvindo o Senhor, e a outra estava querendo servir. Bom, então vamos lá. Só que entendendo aqui, quando nós começamos, foi dito que o Senhor procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso é real. Mas eu também já havia dito que, posteriormente, aí sim, aí entra a questão de serviço. Mas primeiro, eu tenho que pensar que eu tenho que adorar o Senhor. Já é uma forma de servir. Mas depois eu preciso servir, porque de repente alguém vai ficar satisfeitinho aí, né? Então não tem que servir não, né? Acabou, né? Não é por aí. Não. É o local correto, né? Na hora da pregação ninguém vai servir nada. Mas depois aí tem mesa para arrumar, tem que servir, né? Também aí se ninguém servir, vai... Então, o que acontece? Posterior, nós podemos e devemos, mas não trocar uma coisa com a outra. Então, Maria, o Senhor disse que ela escolheu a melhor parte. E ele encerra dizendo, e que não será tirada. O serviço do outro também não tira não, né? Mas essa parte aqui, o Senhor garante. Então, o que acontece? Não lhe será tirada. Por que não lhe será tirada? Porque isso está levando para a eternidade. Então, aquilo que nós escolhemos aqui nesta vida, será o que viveremos na eternidade. Então aqui, se nós escolhermos viver aos pés do Senhor Jesus, vivermos na dependência dEle, na eternidade, é certo que estaremos lá com Ele. E isso é uma coisa de convicção. Não é arrogância, porque arrogância é pensar que eu posso fazer algo para conquistar a minha salvação. Agora, eu acreditar que, primeiro, o que foi feito por Cristo Jesus é perfeito. E depois eu posso também pensar que quem fez a promessa não mente. Então eu creio que o Senhor, Ele tem feito a nossa redenção. E, concluindo, eu gosto muito de exemplificar com a questão do presente. Raramente você vai ver alguma pessoa recusar presente, a não ser como lá em Uberlândia, o Felipe lembra, ele era pequenininho, aí tinha um senhor lá que já estava mais de 100 anos de idade, já não estava funcionando bem a memória, ele ganhou um presente lá no amigo secreto. Quando ele ganhou, ele falou, não quero não, pega aqui menino. Mas geralmente nós não vamos encontrar pessoas que dispensam presente. Mas tudo é possível, né? Então, pensar na salvação é pensar que Deus, Ele já fez. Eu não tenho que fazer mais nada. Mas quando o Senhor Jesus vai ali no Calvário, Ele morre humano, então, sem nenhum pecado,
ele paga a sentença de todos os homens. Todos os homens foram perdoados em Jesus Cristo. Então, o perdão já foi estendido para todos. Então, o que eu preciso fazer? Aceitar. Simplesmente eu tenho que aceitar esse presente. Não tenho, não. Tenho, assim, se fosse obrigação, né? Mas, aceitando esse presente, está pronto a nossa redenção. Agora, se eu recusar e pensar que eu preciso fazer algo, é como eu chegasse para o Deus Pai ou para o próprio Senhor Jesus e dizer: olha, foi muito bom o sacrifício que o Senhor fez na cruz ali, mas ele é insuficiente. Eu tenho algo a mais. Então, isso daí é uma arrogância da nossa parte. Mas quando eu olho para a obra que ele fez ali, e me vejo usufruindo daquele benefício, eu tenho o perdão dos meus pecados. E eu tendo o perdão dos meus pecados, é fiel aquele que disse que onde ele estiver, nós também estaremos um dia. Então, que o Senhor nos dê entendimento, para que nós, nessa nossa vida, nessa curta vida que nós vivemos, possamos escolher viver aos pés do Salvador, que é o melhor lugar do mundo, para que na vida vindoura, na eternidade, nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem feito por cada um de nós ali no Calvário. Que o Senhor nos abençoe. Amém.